Oi pessoal, boa tarde. Eu estou um pouquinho ausente do meu canal, mas eu estou aqui gravando um vídeo para vocês só para retirar uma dúvida de uma seguidora minha, né, do YouTube, que o nome dela é Rose Brito. Rose Brito escreveu para mim ontem falando sobre um vídeo que eu tinha gravado explicando as diferenças entre as diversas apresentações da azitromicina suspensão, né, que foi um dos vídeos que mais teve acesso no meu canal. Que aí eu expliquei a diferença entre a azitromicina 600, 900 e 1500 miligramas, a diferença básica entre elas. Então a Rose escreveu assim, abre aspas, bem explicativo o vídeo, gostaria que você tivesse falado sobre as reações adversas, né? Vi na bula que ele pode causar doenças no fígado, entre elas, entre outras raramente fatais. E a pediatra receitou para o filho dela, né, dizendo que era cachumba. Porém, ela ficou com medo de dar a azitromicina e no outro dia teve que voltar para fazer exame de sangue e que não tinha nada, né? E aí ela foi para outro médico e aí acabou por não dar a azitromicina. Bem, aqui ela pede basicamente duas coisas, que eu explique o mecanismo de ação, aliás, os efeitos adversos da azitromicina, né? Eu devo dizer que a azitromicina ela faz parte, eu acho que eu já falei no outro vídeo, mas vou dizer de novo, faz parte de uma classe de medicamentos que a gente chama de macrolídeos. Então os macrolídeos eles são moléculas grandes, certo? Que o próprio nome já diz, macrolídeos. E aí essas moléculas grandes elas se assemelham a alguns peptídeos que a gente mesmo libera no trato gastrointestinal, que aí a gente chama de motilina. Essa motilina ela auxilia no papel de outra substância química que a gente chama de acetilcolina, que é o principal neurotransmissor responsável pela contração muscular, né, inclusive da musculatura lisa do intestino. E por a azitromicina causar essa semelhança entre ela e a motilina, a gente tem que um dos efeitos principais colaterais dos macrolídeos, que aí entra a azitromicina, claritromicina, né, a própria eritromicina também, é a questão dos efeitos gastrointestinais que ela tem, que aí entra as cólicas intestinais, as diarreias, náuseas e vômitos. Então, todas essas atividades são atividades que se assemelham às atividades do peptídeo que a gente mesmo libera naturalmente, chamado motilina. Então, outros efeitos secundários que nós temos da azitromicina em relação à própria droga mesmo, porque ela mexe com a nossa flora intestinal, né? A nossa população de bactérias no nosso intestino. Então, a partir do momento que ela mexe com a população de bactérias que nós temos no intestino, é claro que ela vai causar aí uma gama de efeitos colaterais, principalmente a nível dos medicamentos que precisam dessa circulação enterohepática, que é aqueles medicamentos que precisam passar pelo fígado, depois eles são eliminados através da vesícula biliar, que é um órgão anexo ao fígado, e depois eles precisam ser reabsorvidos, como é o caso dos anticoncepcionais. Então, é conhecido hoje que não se pode misturar os anticoncepcionais com a classe dos antimicrobianos por essa questão. E no vídeo ela falou que a pediatra receitou para o filho dela, dizendo que provavelmente que o filho dela tinha cachumba. A cachumba ela é uma doença que ela é viral, né? E nós temos que a azitromicina ela é um medicamento antimicrobiano. Então, assim, a gente tem que entender que a partir do momento que um médico, um prescritor, ele toma uma devida iniciativa com o paciente, a gente tem que ver as outras questões também que ele avaliou. Muitas vezes o paciente está com a doença viral e o médico prescreve um medicamento antimicrobiano porque ele precisa evitar outras manifestações bacterianas, outras infecções bacterianas, e aí se optou pelo macrolide. E aí já quando ela passou na outra médica, a outra médica suspendeu a azitromicina. Quanto aos efeitos no fígado, que a colega Rose Brito citou, é claro que os medicamentos eles mexem com todo o sistema biológico, com todo o nosso sistema biológico. Então, assim, são drogas que são metabolizadas no fígado, ou seja, o fígado ele precisa entrar em atividade para poder destruir essas moléculas, assim como acontece com a maioria dos nossos fármacos que nós temos hoje em dia, né? Então o fígado ele precisa metabolizar essa molécula, ou seja, quebrar essas moléculas para poder essas moléculas serem eliminadas
posteriormente pelos rins, né? Ou então pelos outros órgãos excretores, até mesmo pela vesícula biliar, pelo suor, seja lá por onde for. Isso aí é papel de uma coisa que a gente chama de farmacocinética. Então, assim, esses efeitos no fígado podem sim, principalmente se o fármaco ele for utilizado a longo prazo, né? A gente tem que lembrar que fármacos são substâncias estranhas e que, quando são utilizadas a longo prazo, elas podem ter toxicidade tanto no fígado quanto nos rins. Então, é claro que, obviamente, pode ter efeito sim no fígado essa droga, mas não, esses efeitos colaterais não necessariamente vão bloquear os prescritores de prescrever essas drogas, porque aí tem que ver essa questão do risco-benefício. E os médicos, os prescritores, eles olham muito essa questão do risco-benefício, certo? Então, assim, pessoas que fazem tratamento a longo prazo com macrolídeos têm que fazer acompanhamento da função hepática, da função renal, porque a partir do momento que essas drogas, assim como outras, se acumulam no corpo, elas causam maior toxicidade, certo? Então, as toxicidades dos antimicrobianos, elas são muito vastas. Elas podem ser a nível hepático, pode ser a nível renal, pode ser a nível otológico também, entendeu? Então, ela pode mexer com vários sentidos físicos, mas, como eu falei no começo do vídeo, o principal efeito colateral, o principal efeito adverso é a nível gastrointestinal, que é aí diarreia, cólicas intestinais, certo? Espero ter esclarecido, Rose Brito, espero que você acompanhe o meu canal. E assim como a Rose Brito, ela escreveu, né, descreveu as suas dúvidas, eu espero que vocês também descrevam as suas dúvidas em relação aos vídeos anteriores e também me sugiram que eu faça novos vídeos, né, abordando novos assuntos. Estou aqui em outro ambiente, estou em um dos meus ambientes de trabalho, né, eu queria até pedir desculpa pelo algum eventual barulho, mas é isso, eu espero ter cumprido o meu papel aqui. E pessoal, até a próxima, acompanhe o meu canal, certo? Muito obrigado.